frio desse, o Espírito Santo aquece o nosso coração, né? Que coisa boa. Estou muito feliz pela presença dos irmãos todos aqui. Quero agradecer, alguns agradecimentos rápidos que eu quero fazer. Primeiramente, eu queria agradecer o pastor Claudinei pela bênção de permitir que nós estivéssemos aqui. Eu costumo dizer, nós os pastores temos muito ciúme do nosso púlpito, né? Temos mesmo? Os pastores têm? Ou só eu? Porque eu digo o seguinte, dependendo de quem você traz, depois tem que ficar 6 meses tentando corrigir o problema. Eu espero trazer bênção aqui para a vida e os ministérios que estão aqui presentes. Quero agradecer ao pastor Wellington, né, que é o coordenador aqui da nossa associação. Não, eu não preciso não. Obrigado. Eu quero espaço. Eu quero espaço para andar. Obrigado, querido. O pastor Wellington, grande amigo nosso, já há muito tempo que nós nos relacionamos e tem me levado por onde ele tem estado para a administração do seminário. Eu quero agradecer a presença de todos os pastores que já se apresentaram aqui, as igrejas representadas aqui, são várias igrejas que estão aqui presentes, né? E nós estamos muito felizes pela presença de cada um. Quero agradecer o nosso amado irmão, doutor Orlando, sua esposa. Quem não leu o livro ainda, precisa ler. Trouxe? Não. É uma história linda que os irmãos precisam conhecer. Mas agradeço a vida do casal, do nosso amado irmão, doutor Orlando. Estamos orando pela sua ação nesse nosso mundo político tão necessitado, né? E tão carente da presença de alguém que realmente ame ao Senhor. Essa primeira nossa abertura aqui, eu mandei avisar, falei no vídeo, os irmãos que viram, que é o principal momento do Vida Total. Não é uma aberturazinha, como pode se pensar, né? Eu normalmente preciso de 1h30 para essa minha abertura. Nós já estamos com o tempo lá, já correu bastante, mas eu prometo que vou terminar antes da meia-noite. Cadê o sorriso? É porque vai ser bem antes da meia-noite, viu? Fica tranquilo, vai ser bem antes da meia-noite. Mas o nosso programa ele está esquematizado para terminar 9h30. Se eu tivesse 1h30. Mas como eu não tenho mais, então a gente teria que ir até as 10. E os irmãos que não aguentarem podem sair Eu espero que todo mundo aguente ficar. Mas vamos ver se conseguimos terminar até as 9h30. Vou fazer um esforço para a gente terminar nesse friozinho, né? Até as 9h30. Você recebeu um folheto, né? Todo mundo recebeu um folhetinho desse aqui. Eu não sei quantos irmãos que já conheciam. Pega o seu folheto aí. Quem não tem folheto? Cadê o folheto, pastor? Quem não tem, um monte de gente que não tem folheto ainda. Rapidinho, mais gente vai entregar, porque o nosso tempo corre muito. Eu queria que você desse uma olhada rápida nesse folheto aqui. Nós vamos usá-lo no domingo. Nós vamos sair para as ruas para evangelizar de casa em casa. Você é convidado a estar conosco. Os pastores certamente terão dificuldade de estar conosco no domingo pela manhã, mas eu gostaria muito que os pastores enviassem os seus líderes de evangelização, de evangelismo da igreja, amanhã, para participarem conosco, e se puderem vir no domingo, pelo menos alguém da igreja no domingo, porque esse seminário aqui ele é muito prático. Não adianta a gente trabalhar na teoria e não trabalhar na prática. Alguém consegue aprender a nadar numa sala de aula sem piscina, com um bom professor? Consegue ou não? E se for um bom professor, ensina tudo sobre mergulho, sobre respiração, sobre nadar, e depois lá no final
da tarde te joga numa piscina bem funda. O que você acha que vai acontecer? Como é que a gente aprende a nadar? Como é que a gente aprende a nadar? Bebendo água. Quem que não bebeu água? Quem estava aprendendo a nadar? É verdade, irmão. Nós temos muita teoria e pouca prática. Vida Total da Igreja fala do relacionamento com Deus. O pastor aqui já deu uma adiantada naquilo que nós vamos trabalhar durante o seminário. Nenhuma técnica faz um evangelista. Nenhuma técnica. Nós vamos trabalhar com algumas técnicas. Uma delas é esse folheto. Você pode usar esse folheto, só as figuras desse folheto. Nós vamos falar sobre uma outra maneira visual de fazer uma cruz através do papel que nós furamos com uma caneta, para você apresentar a mensagem do Evangelho de maneira simples. Mas você não vai ser um evangelista por aprender alguma técnica. Todo crente sabe evangelizar. Todo crente sabe evangelizar. O que nos falta é poder do Espírito Santo. É uma vida abundante do Senhor. Porque quanto mais eu amo a Jesus, preste bem atenção nessa frase. Quanto mais eu amo a Jesus, fale comigo. Quanto mais eu amo a Jesus, fale comigo alto. Quanto mais eu amo a Jesus, o restante. Quanto mais eu amo a Jesus, mais eu amo o que Jesus mais ama. Amém. O que é que Jesus mais ama? O que é que Jesus mais ama? Vidas. Ele deu a sua vida pelos pecadores. E quanto mais você ama Jesus, meu irmão, o amor de Deus vai derramando no seu coração. Jesus disse que veio para que tenhamos vida. Quem pode completar? E a tenhamos em abundância. Por que Jesus disse as duas coisas? Ele poderia dizer que veio trazer vida, mas ele disse que ele veio trazer vida em abundância. Todo crente tem vida, mas nem todo crente tem vida abundante. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente está cheio do Espírito Santo. O que é ter uma vida abundante, meu irmão? Você tem um copo de água, vai colocando água até o meio, chega até na boca, continua colocando água no copo. O que acontece? O que acontece? Transborda. Sabe o que é, meu irmão? Você está cheio do amor de Deus, é você derramar o amor de Deus 24 horas por dia, 6, 7 dias por semana. É você sair derramando. Tem crente que derrama todo o amor dele por Jesus aqui no domingo, não sobrou nada para derramar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deus quer que você tenha uma vida abundante todos os dias, na semana. Técnica não faz o evangelista. Você precisa de poder de Deus na sua vida. E nós vamos trabalhar muito nisso. Eu fiquei muito feliz hoje, Deus me deu várias oportunidades. Nós somos, às vezes, desatentos, nós não prestamos muita atenção nas oportunidades que Deus dá para nós. Eu não tenho ousadia própria, meu irmão, você não tem ousadia própria. Nós temos dificuldade de abordar pessoas. Você sabe qual a porcentagem dos crentes que dão testemunho efetivo da sua fé? Eu estou falando testemunho efetivo da sua fé. Aquele crente que testemunha de Jesus em todo momento que ele está tendo oportunidade. Você sabe qual é a porcentagem dos crentes que dão testemunho efetivo da sua fé? 3 a 5%. É muito triste isso. Porque nós não estamos atentos às oportunidades que Deus dá para nós. Você é luz, eu sou luz, eu sou sal, você é sal. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se coloca a luz debaixo do alqueire. Você sabe, irmãos, muitos crentes vivem uma vida cristã dominical, vibram no domingo, glorificam a Deus, cantam alegremente, brilha Jesus, amém por isso. Mas muitos se escondem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e se tornam agentes secretos do Senhor. Sabe quem é agente secreto do Senhor?
aquele que ninguém descobre que ele é crente, nem na fábrica, nem na escola, nem na faculdade, nem na vizinhança, nem no ônibus, nem no trem, ninguém descobriu que eu sou crente, mas domingo eu sou crente. Brilha Jesus. Meu irmão, o que nós precisamos é de poder de Deus na nossa vida, para brilhar por Jesus todos os dias. E nessa minha vida de Santos para cá, Deus me deu uma oportunidade muito gostosa, que é muito difícil para fazer. Eu viajo muito. Eu já fiz vida total da igreja em todos os estados brasileiros, norte, sul, leste e oeste. O nosso livro está traduzido em 7 idiomas. Deus me deu a bênção de estar em todos esses países, 23 países, proclamando a mensagem do Evangelho. E é muito difícil a gente testemunhar de Jesus em certos momentos. Um dos momentos muito difíceis que eu acho para testemunhar é no check-in. Você testemunha a pessoa que faz o check-in no avião? Alguém testemunhou já, teve oportunidade? É muito difícil, porque você tem um monte de gente esperando na fila, a moça que atende lá, o rapaz atende muito rapidamente, não dá tempo para fazer nada, a gente nem arrisca, mas eu tenho muita vontade de compartilhar uma mensagem rápida. E hoje eu cheguei no check-in, uma moça estava atendendo, a cara meio fechada, parecia que ela não estava muito feliz. E eu dei um sorriso, tudo bem, bom dia, foi cedo de manhã, bom dia, tudo bem? E aí comecei a quebrar o gelo, né? E aí ela me atendeu direitinho, terminou, posso deixar com você a mensagem do Evangelho? Tão linda essa mensagem, fala do amor de Deus. Eu não sabia qual era a reação dela. Tem gente que recebe e já manda a gente embora de vez, né? Mas ela se interessou, falou assim, pois não, olha, você está entendendo? É isso que eu queria falar para você, meu irmão. Você pode usar só a figura desse folheto aqui e falar de Cristo em 30 segundos para uma pessoa. Eu disse, está vendo essa? Dá uma olhada na figura você, rapidamente aí. Olha na figura você. O que você está vendo nessa figura? Na capa. O que você está vendo aí na capa? O que a irmã está vendo na capa? O que a irmã está vendo na capa aí? O que você está vendo na capa? O que você está vendo na capa, irmão? Um abismo, um abismo. Está vendo esse abismo que separa o homem de Deus? Eu perguntei para ela, você acha que esse homem consegue passar daqui para lá? Estava com ela na bancada lá, né? Ela falou assim, acho que não dá mesmo, né? Mas você sabe que Deus resolveu o problema? Abriu o folheto bem no meio, assim, abre seu folheto bem no meio, embaixo do passo 4, mostrei para ela, está vendo esse abismo aqui? É igualzinho da capa. Você está percebendo? De um lado tem o homem, do outro lado está Deus, só que agora tem uma solução de Deus. Você está percebendo aqui qual é? Você vê que tem uma ponte aqui agora. Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Algum tempo atrás eu entreguei minha vida a Jesus através de uma oração. Está vendo essa oração aqui? E conduzi rapidamente a moça ali no check-in a repetir, a ler essa oração. Em apenas um minuto, Deus me deu a oportunidade. Louvado seja Deus. Deus te dá a oportunidade. E nós temos que estar atentos às oportunidades. Pastor, tem água para mim? Água para mim. Aqui, ó. A gente precisa de água quando fala, né? Mas vamos então avançar. Eu estou sem condição de mudar o meu PowerPoint aqui. Amanhã a gente vai ver se consegue. Porque dependendo de alguém lá, às vezes fica mais difícil. Mas pode avançar. Aqui nós temos o nosso livro, Vida Total da Igreja. O livro está R$45. Eu queria que todo mundo tivesse um livro, todo mundo que vai participar. Quem que já comprou o livro? Levanta a mão, deixa eu ver. Só isso? Mas nós temos muito livro. Você pode pagar esse livro do jeito que você quiser. Pode ser no Pix, pode ser no Pix, pode ser no Pix também. Se quiser, pode ser no Pix também. Mas você pode dividir em 3, 4, 5 vezes, você pode fazer 4, 5 Pix, do jeito que você quiser. Eu trouxe um kit também, nós temos o kit Vida Total da Igreja, que são 4 livros nossos, são 4 seminários que eu faço, que é a Vida Total da Igreja, pessoas compartilhando Jesus, seus maravilhosos dons e evangelismo sinérgico.
Esse kit aqui, se você comprar pelo site, você vai pagar 140 mais um frete. Eu trouxe 5 na mala. Eu vou oferecer aqui para os irmãos mais espertos. Eu estou oferecendo por R$100 tudo isso aqui para você. R$100 você pode pagar em 2 ou 3 pagamentos. Os mais espertos vão pegar lá. Nós não estamos vendendo separado esse livro aqui, só o kit, só apenas 5. Dentro dos 40 livros Vida Total da Igreja, que custa 45, né, pastor? Você pode, eu trouxe mais 5 aqui para oferecer para todo mundo esse nosso livro e você poder acompanhar conosco, porque você vai receber apenas no máximo 10% do conteúdo do livro. Então você vai precisar desse livro aqui. Vamos avançar então. Bom, pode avançar. Aqui nós temos o primeiro versículo que nós vamos usar como base do Ministério Vida Total da Igreja e todos os dias do nosso seminário. Quero que você leia comigo. Vamos ler juntos? Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Tomaram café, almoçaram, jantaram, né? Vamos, eu queria ouvir a sua voz, vamos lá juntos? Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Irmãos, esse versículo ele tem um sentido totalmente novo quando você lê o capítulo todo da carta aos Colossenses. Ele ganha um sentido mais profundo ainda quando você lê toda a carta de Colossenses. Mas ele ganha um sentido muito mais especial. Você sabe quando? Quando você decora o capítulo 1. Deus me colocou um desafio. E Deus me deu a bênção de conseguir o desafio. Eu decorei a carta de Paulo aos Colossenses, 4 capítulos. Irmãos, é uma bênção. Eu queria desafiar você a fazer isso. Decorei também o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. É uma bênção, meu irmão. Eu caminho todo dia na praia 10 quilômetros, de manhã cedinho. E não tem, o diabo não tem espaço. Obrigado, minha bateria. Pode ir lá, obrigado. O inimigo não tem espaço na minha cabeça, porque eu estou sempre recitando o versículo bíblico, estou relembrando a palavra de Deus. Só para dizer que esse versículo aqui está dentro desse contexto. Eu queria que você lesse comigo novamente. Também ele, a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Se você fosse destacar uma palavra desse versículo, uma palavra que te chama a atenção, que palavra você destacaria? Fala bem alto você. Uma palavra que chama a sua atenção nesse texto, nesse verso. Uma palavra, rápido. Primogênito, cabeça, corpo, primogênito, princípio, preeminência. Aliás, o versículo todo é muito bonito, né? Todo o versículo. Está melhor isso aí, pastor? Está melhor? Ok, obrigado. Obrigado, tá bom. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a parte final também desse versículo aqui. Para que em tudo ele tenha preeminência. Jesus Cristo tem a preeminência na sua vida, meu irmão? Não é difícil responder essa pergunta, né? O difícil é viver essa pergunta. Porque você sabe o que significa Jesus ter a preeminência na sua vida? Será que Ele tem a preeminência na minha vida, na sua vida? Faria toda a diferença na nossa vida se Cristo é ou não é preeminente em nossa vida. A palavra preeminente não é muito comum a gente usar, né, no nosso falar diário. Qual seria uma palavra que você poderia usar no lugar de preeminência como qualquer? Preferência. Outra palavra para você substituir a preeminência, para que ele tenha preeminência, para que ele seja o primeiro. Outra.
primazia, para que ele tenha primazia. Outra palavra com prioridade. São outras palavras que a gente poderia pensar aqui, mas se Cristo realmente for o primeiro, pode mudar para mim, irmão, o próximo slide. Aqui nós temos um versículo que usa a palavra, ao invés de preeminência, primeiro, né? É o Sermão do Monte que eu falei para os irmãos. Esse versículo aqui também ganha um sentido novo quando você decora o capítulo 5 todo do Sermão do Monte. Leia comigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. Eu tenho ali pode avançar aqui, tem uma engrenagemzinha ali. Essa engrenagem ilustra muito bem esse versículo para nós. Pode avançar mais um, que eu tenho uma engrenagem um pouco melhor. Olha aqui, ó. Está vendo essa engrenagem aqui? Todos nós conhecemos uma engrenagem. Onde é que tem bastante dessa engrenagemzinha? No motor do carro. No relógio tem um monte dessa engrenagem, né? Vamos pensar numa engrenagem dessa, que o dentinho vai entrando dentro do outro. Mas vamos pensar numa engrenagem bem grande, que toca uma grande máquina. Se você encaixar direitinho o primeiro dentinho dessa engrenagem, você me vê meu pointer, por favor, porque eu posso apontar lá, acho que está aí, né? Se você encaixar direitinho o primeiro dentinho dessa engrenagem, pense bem comigo aqui. Aí, agora fica melhor. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Davi querido. Olha aqui. Se você encaixar direitinho aqui o primeiro dentinho dessa engrenagem e começar a rodar a engrenagem, o que acontece com os demais dentes? Pode falar. O que acontece se você encaixar direitinho o primeiro dentinho e começar a rodar a engrenagem? Encaixa automaticamente. E se você desencaixar o primeiro e tentar rodar a engrenagem, vai arrebentar tudo, não vai rodar. Meu irmão, é simples assim, meu irmão. Quando Deus está ocupando o primeiro dente da sua engrenagem, Ele encaixa o segundo, o terceiro e o quarto. O problema é que nós estamos tentando encaixar o segundo, o terceiro e o quarto. Meu irmão, deixa o Senhor nesse lugarzinho dele. É o lugar de preeminência. Quando ele é o primeiro. Às vezes eu tenho encontrado irmãos que falam para mim assim: pastor, olha, eu estou com problemas aí na minha família, eu estou com os problemas familiares. Assim que eu resolver esses problemas, eu vou servir a Jesus Cristo. O que ele está me dizendo? Pastor, eu estou tentando resolver o meu segundo dentinho. Assim que eu resolver o segundo dentinho, eu vou voltar para encaixar o primeiro. Não adianta, meu irmão. Quem ajusta a família é Deus. Coloca o Senhor no primeiro lugar, Ele encaixa o segundo, o terceiro e o quarto. Pastor, eu estou com problemas financeiros, eu estou meio problemático na minha área financeira. Assim que eu resolver tudo, eu vou servir a Deus. Meu irmão, quem faz isso é Deus. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele ajusta a sua vida. Mas será que eu estou falando aqui que quando uma pessoa coloca Deus em primeiro lugar, ele não tem problema financeiro? É isso que eu estou falando? Que ele não tem problema familiar? É isso que eu estou falando? Não, Senhor. Eu estou falando que quando Deus está no primeiro lugar, Ele ajusta, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Não existe família perfeita. O que existe é pessoas decididas a permanecer juntas, olhando para Jesus e dependendo do Senhor Jesus Cristo. Vida total da igreja tem tudo a ver com essa engrenagem, meu irmão. Amanhã à noite eu queria muito ter todo esse povo aqui amanhã à noite. E amanhã é dia inteiro também, das 9 até meia-noite. Mas olha aqui, eu vim de Santo e vou estar aqui o dia inteiro amanhã. Eu vou estar aqui porque eu vim para isso, para ser bênção, para poder compartilhar com os irmãos, né? E eu queria muito que você... Amanhã a gente vai falar sobre amor e perdão. Amor e perdão. É fácil perdoar? É fácil amar gente difícil?
Meu irmão, nós vamos falar amanhã sobre João capítulo 1, exatamente da engrenagem. Se andarmos na luz como Ele na luz está, quem pode completar? Quem pode completar? Temos comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, se o meu dentinho aqui está bem ajustado, a minha relação com Deus, pode completar? Temos comunhão uns com os outros. Meu irmão, quem ajusta relacionamento é Deus. Não adianta você querer resolver o problema que você está com alguém que te feriu, que te magoou. Não adianta você tentar resolver com ele. Você tem que resolver com Deus. É a relação com Deus. Portanto, quando nós colocamos esse Senhor nesse primeiro lugar, Ele mesmo ajusta os demais. Pode avançar para mim, por favor. Aqui nós temos um versículo que fala de duas partes. Quais são as duas partes? Pode falar comigo? Também Ele é a cabeça do corpo. Quais são as duas partes? Cabeça e corpo. Quem é a cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Que fraco! Quem é o cabeça da igreja? Eu sei que está frio, mas vocês vão esquentar, viu? Vamos esquentar juntos aqui. Cristo é o cabeça da igreja. E quem é o corpo? Quem é o corpo? Nós, a igreja, né? Mas nós vamos trabalhar aqui nesses 3 dias sobre a igreja. Nós temos uma definição clara para todo mundo sabe. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Mas nem sempre nós paramos para meditar o que significa isso, meu irmão. Se você quiser saber o que Deus queria que a sua igreja, que a igreja dele fosse aqui na terra, basta você parar e olhar o seu corpo. Já respondeu tudo. Tudo que Deus queria é que a sua igreja fosse igual ao seu corpo. É verdade? É. Porque o meu corpo, ele funciona de maneira perfeita, em absoluta harmonia. E nós vamos trabalhar bastante nesse aspecto, mas eu acho que às vezes nós temos um pouco de conceito não bem colocado sobre igreja. Você já usou a expressão, naturalmente, todos nós aqui usamos. Você vai no culto de quarta-feira, a sua esposa não pôde ir. Aí você terminou o culto e foi para casa. Chegou em casa, você falou, bem, já cheguei da igreja. Alguém já falou isso alguma vez para sua esposa? Bem, já cheguei da igreja. Quando você diz para sua esposa, bem, eu cheguei da igreja, o que é que você está dizendo para ela? Bem, cheguei da igreja. O que é que você está dizendo para ela? Bem, a igreja ficou lá na rua Trindade. É Trindade? Como é que chama? Trindade é hotel, né? Deixei a igreja lá. Quantos nós já dissemos, eu fui à igreja ontem? E está certo dizer isso. Porque há certos momentos que a igreja está aqui. Hoje, por exemplo. Né? Onde é que está a igreja? Itatiaia hoje à noite. Onde é que está? Aqui. Mas onde que essa igreja vai estar hoje à meia-noite? Onde que a igreja vai estar hoje à meia-noite? Onde? Aí você fala, mas pastor, você está falando uma coisa tão óbvia que todos nós sabemos aqui. A gente fala isso aqui, é maneira de falar. Eu vou para a igreja, fui para a igreja. Mas na realidade, cheguei na igreja, estou falando que eu cheguei do templo, e todo mundo sabe. Se alguém pergunta para você onde fica a sua igreja, o que você diz? Onde fica a sua igreja? Onde fica a sua igreja? Normalmente nós damos um endereço, não é verdade? E não é errado, porque ele está perguntando para você, não é onde está a sua igreja, ele está perguntando onde fica o templo da sua igreja. E a gente responde. Mas o que eu estou querendo fazer com os irmãos agora é que os irmãos reflitam uma coisa,
que nós estamos repetindo tanto isso, que já muitos crentes estão acreditando que isso aqui é a igreja. Porque tem crente que se limita à vida cristã quando estão na igreja. Jesus Cristo não morreu por uma instituição. Jesus Cristo não morreu por um templo. Jesus Cristo morreu por pessoas. Ele morreu por mim. Eu sou o corpo de Cristo quando estou longe dos meus irmãos. Quando estamos juntos, somos a igreja reunidas. Quando estamos espalhados, somos a igreja espalhada. Eu sou a igreja. Eu sou 100% da igreja naquele momento. E nós fazemos confusão com isso, meu irmão. Deus quer que você seja igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, aonde você estiver, é a luz brilhando para a glória do Senhor Jesus. Eu vou perguntar outra vez agora para vocês, quem é o corpo, quem é a cabeça, vocês vão falar Jesus Cristo. E quando eu perguntar quem é o corpo, você não vai falar igreja. Porque quando você fala igreja no sentido geral, você está pensando na igreja no sentido geral, mas eu queria que você pensasse em você. Jesus morreu por você. Você é a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia da semana. Então você vai dizer só o seu nome, tá? Seu nome. Quem é a cabeça da igreja? Outra vez, bem forte. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. E quem é a igreja? Odilon. Ah, tá fraco. Quem é a igreja? Odilon. Meu irmão, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, subiu ao céu. Mas Ele queria continuar aqui na terra. Ele queria continuar aqui para poder abraçar as pessoas, para poder estar próximo das pessoas, para poder proclamar a salvação para as pessoas, mostrar afeto, mostrar amor. Ele pode mostrar isso, mas não fisicamente. E Jesus gostaria muito de fazer isso. Mas Ele, sendo Deus, Ele teve uma ideia muito criativa. Só Deus poderia fazer. Ele resolveu o problema. Ele disse: eu vou subir, mas eu vou deixar aqui na terra o meu corpo. Eu vou deixar aqui na terra o meu corpo. Assim eu poderei tocar as pessoas. Aí eu poderei abraçar as pessoas. E Jesus deixou aqui na terra o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Odilon. Eu quero ouvir o seu nome. Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Odilon. Oh, glória. Odilon. Eu estava fazendo seminário uma vez num lugar. Alguém que estava lá, não sei se chegou atrasado, ou se não estava prestando atenção. Eu sei que na hora que eu perguntei, quem é o cabeça do corpo da igreja? Jesus Cristo. Aí eu perguntei, quem é o corpo? Esse irmão lá atrás gritou, Odilon. Ele não estava prestando atenção mesmo, né? Mas meu irmão, é você é a igreja de Cristo todos os momentos da vida. Pode avançar, por favor, irmão. Vamos lá. Para que ele tenha preeminência, significa dizer para que ele tenha a autoridade absoluta sobre a minha vida, a sua vida. Pode avançar. Vida total da igreja. Aqui nós temos uma subdefinição de vida total da igreja. Você não tem um livro ainda, né? Poucas pessoas têm um livro. Eu queria que todo mundo tivesse livro. Aí você tem uma definição que dá para ler daí, está pequenininho, né? Vamos ver se você consegue ler. O que é a vida total da igreja? É uma estratégia para o século XXI, inspirada no modelo de igreja do primeiro século. Pode falar comigo? É uma estratégia para o século XXI, inspirada no modelo de igreja do primeiro século. Aquele desenho que você tem no livro, na capa do livro, tem um peixinho. Será que dá para voltar rapidinho lá no primeiro? Só para mostrar, porque isso aqui é importante. O nosso horário está correndo, mas eu tenho que avançar. Porque isso aqui é importante. Só no primeiro. Volta no. Aí. Aqui você está vendo que tem um peixe. Esse peixe é o símbolo do cristianismo, né?
Só que esse peixe aqui, ele é especial para esse livro aqui que foi criado, e ele tem uma finalidade interessante que eu queria que você entendesse. Aqui nós temos um peixinho arte moderna, está relacionada com a frase aqui de cima, uma estratégia para o século 21. E aqui nós temos um peixinho fossilizado, aquele peixinho que ficou na pedra durante centenas de anos lá e depois ficou a marca. Isso tem a ver com essa outra parte aqui da definição, uma estratégia para o século 21, inspirada no modelo de igreja do primeiro século. Está falando o seguinte: metodologia você tem que atualizar, modernizar. Você tem que usar o que é de mais moderno em termos de metodologia. Você tem que usar o que é de melhor para evangelizar. Você tem que usar a internet, tem que usar a rádio, tem que usar a televisão, tem que se atualizar, tem que contextualizar a mensagem. Portanto, aqui está falando de metodologia para o século 21. Estamos vivendo num momento de alta tecnologia, e nós temos que usar isso em termos de metodologia. Mas o peixinho de cá, meu irmão, fala de atividade, está falando de princípios. Metodologia se atualiza, Bíblia não se atualiza porque é atual, amém? A Bíblia não precisa atualização. Aliás, o grande servo de Deus, Billy Graham, disse com muita propriedade. Lembra que a frase do Billy Graham? Que a Bíblia é tão atual, mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. É isso aí, meu irmão. Vida total da igreja está baseado totalmente em princípios bíblicos. Nós vamos voltar para a igreja primitiva, buscar lá o nosso modelo, a palavra de Deus. Princípios não mudam, eles são eternos. Em qualquer lugar do mundo funcionam da mesma maneira. Pode avançar agora, meu irmão. Volta lá onde nós estávamos. Aqui, pode avançar mais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia de uma igreja sadia. Hoje há uma febre no meio do povo evangélico, uma vontade tremenda de crescer. É verdade ou não? As igrejas querem crescer. Querem ou não querem? É bom ou não é bom? Crescer, igreja é bom? É bom crescer? É bom não. É excelente. Todo ser vivo, saudável, cresce. Ah, pastor, minha igreja não está crescendo, mas a gente está crescendo espiritualmente. Alguma coisa está errada. Tem que crescer em todos os aspectos. A igreja que cresce espiritualmente cresce também em número. Agora, qual é o problema que nós temos das igrejas que estão correndo atrás do crescimento hoje? São igrejas que estão concentradas no crescimento. O seu foco é o crescimento. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer. E nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos fazer tudo para trazer o povo para cá. Não importa que a gente pise a Bíblia, mas a gente vai trazer o povo para cá. E o que tem de gente pisando a palavra de Deus hoje para crescer? Meu irmão, não tem que pisar na Bíblia para crescer. Basta ser bíblica para você crescer. Porque toda igreja saudável cresce naturalmente. Naturalmente. O nosso foco tem que ser no Senhor Jesus. A saúde da igreja. Uma igreja saudável, ela vai crescer, vai alcançar as pessoas para Jesus Cristo. E eu pergunto, a sua igreja é uma igreja saudável? Nós temos aqui muitas igrejas representadas. A sua igreja é uma igreja saudável? Tem saúde a sua igreja? Não tem que responder em voz alta, mas responde aí no seu coração. Você acha que a sua igreja é uma igreja saudável? Tem saúde? Jesus Cristo conhece a igreja por dentro. Quando você vai no médico fazer exames que está se sentindo muito bem, ou ele pede uma bateria de exames, e aí ele examina tudo por dentro. Como é que está a sua igreja por dentro, meu irmão? Como é que Deus vê a saúde da sua igreja? Se a sua igreja estiver saudável, Jesus será o cabeça e todos os membros estarão em harmonia com a cabeça. E ela vai crescer naturalmente, sem você precisar pisar na palavra, precisar
pisar no que a Bíblia fala claramente para nós. Pode avançar, irmão. Eu tenho que dar uma corrida agora. Pode avançar mais. Aqui nós temos um desenho que eu não vou poder explicar agora. Amanhã eu vou dar uma explicação para os irmãos que estiverem aqui. Pode avançar. São dois desenhos que eu não vou poder falar agora, porque são dois tipos de igreja. Pode ver. São dois tipos de igreja que a gente vai falar amanhã, porque o tempo não está. Pode avançar, irmão. Tudo. Pode avançar. Aí. Pode pôr os três. Aqui nós temos os três E's, que resume vida total da igreja. Os primeiros 4 capítulos tratam de exaltar o Salvador, colocar Jesus como cabeça, elevar ao Senhor Jesus Cristo, colocar o Jesus Cristo como a preeminência. Equipar os santos, do capítulo 5 até o 8, trata de treinamento, equipar o povo, dons espirituais, é outro seminário que eu faço, e a parte final, evangelizar o pecador, de 9 até 13. Eu não vou seguir capítulo por capítulo, eu estou já correndo lá para frente, vou lá para... Já falei sobre os capítulos 9 a 13 um pouquinho, e amanhã a gente vai falar muito mais. Pode avançar. 12 componentes da estratégia. Normalmente eu preciso de mais tempo para trabalhar nesse ponto aqui, mas vou passar rápido. O primeiro deles, visão. Se a igreja é um corpo, em que lugar, em que parte do corpo está localizada a visão? Em que parte do corpo está localizada a visão? Cabeça. Sabe o que significa? Temos que perguntar a Deus: Senhor, qual é a tua visão para a igreja? Não é a visão do pastor, não é a visão do diácono, não é a visão de ninguém, é a visão de Deus. O que é que o Senhor tinha em mente quando estabeleceu a igreja? É a visão, é o primeiro item que nós trabalharemos amanhã e depois. O próximo, compromisso. Pode falar, pode avançar. Compromisso. Não pode passar todos esses 4 aqui? Irmão, pode passar tudo. Vai até o compromisso. Vai, mais um. Aí. Eu queria parar um pouquinho aqui para falar com os irmãos sobre isso. Os irmãos acham que hoje, de modo geral, os crentes são seriamente comprometidos com Deus e com a sua palavra? Não é triste a gente parar para pensar sobre isso? Como o reino de Deus sempre é delegado a segundo plano. É uma falta de compromisso com Deus e a sua palavra. Como é que nós sabemos que realmente existe um certo descompromisso do povo de Deus? Uma evidência que é uma coisa que faz a gente ficar muito triste, irmãos. Sabe, o nosso povo, de modo geral, não lê Bíblia. Estou falando de modo geral. Eu tenho feito seminário em todos os estados do Brasil, todinho, e vários outros países. E eu digo para os irmãos com tristeza, a conclusão que eu chego: o nosso povo não lê Bíblia. Eu não estou falando de livro lá do Velho Testamento, não, estou falando de Novo Testamento. Muito crente que não sabe a passagem do Cornélio quando a gente menciona. O nosso povo não lê Bíblia, estamos todos correndo atrás de tantas coisas. Isso aqui é sério, é seríssimo. Não há avivamento sem Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há como você lutar contra o pecado se não for pela Bíblia, meu irmão. Esse livro aqui, ou você vai estar cheio dele, ou o diabo vai dominar você. É a palavra. Agora, você sabe que há um estudo que deixa a gente muito triste. Cerca de 80%, qual é a porcentagem que eu falei? 80%. Cerca de 80% dos crentes, de modo geral, nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez. Isso é sério. Eu não vou pedir que ninguém levante a mão aqui, não. Mesmo que aqui nós temos maioria para muitos pastores, mas há muito crente que nunca leu a Bíblia toda uma vez. Ah, pastor, mas eu leio todo dia o Salmo 91. Oh, glória a Deus, meu irmão.
Continua lendo o Salmo 91, é uma bênção, meu irmão. Mas o crente que só lê o Salmo 91 é um crente raquítico. Você precisa da palavra toda, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler por ler. Mas quem falou para ler por ler? Leia de verdade, leia com seriedade. Ah, pastor, mas eu gosto de ler meditando. Medita, meu irmão, mas leia a palavra inteira. Começa lá de Gênesis. Se você não leu uma vez ainda, começa de Mateus. Vai até Apocalipse. Depois volta lá no começo. É um compromisso, meu irmão. É isso aqui que faz você crescer espiritualmente, crescer em santidade, crescer em poder do Espírito para vencer o pecado. Isso mostra para nós uma falta de compromisso do povo de Deus de modo geral. Outra coisa que eu mostro uma evidência de falta de compromisso. Você sabe que as nossas igrejas estão sofrendo a influência lá de fora do mundo, porque lá fora também as pessoas não querem compromisso. Já percebeu que as pessoas não querem seriedade com nada? As pessoas não levam a sério a palavra. Hoje o que vale menos é a palavra. É verdade, meu irmão. Eu estou falando alguma coisa que não seja verdade. As pessoas não querem compromisso. Isso acaba entrando para as igrejas. Isso acontece muito no lar. Eu estou muito preocupado aonde que vai a família. Você também está, meu irmão? Aonde vai a família? Eu tenho já uma bisnetinha, tenho 8 netos. Eu não sei o que vai acontecer com esses meus netos no futuro, meu irmão. Onde nós vamos chegar? Que coisa terrível. Já no Brasil estamos quase chegando a um divórcio para cada 2 casamentos, quase. Aonde vamos chegar? Isso está entrando na nossa igreja também. Eu não gosto de falar sobre divórcio, porque divórcio tem que ser cada caso é um caso. Mas eu acho que dá uma indicação para a gente, irmão. O mundo está de cabeça para baixo. Os valores são completamente invertidos hoje na nossa sociedade. Se você quiser que apareça na mídia em horário nobre, faça uma coisa que não presta. Agora faz alguma coisa boa, ninguém dá valor. É assim que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos de um avivamento, irmãos. Precisamos de um avivamento real, genuíno, de vidas no altar, compromisso com Deus, compromisso com a tua palavra. E é isso que nós estaremos tratando durante todo esse nosso seminário. Veja aqui o próximo. Pode avançar. A liderança, nós vamos trabalhar amanhã à tarde. Eu queria muitos pastores amanhã à tarde. Vou fazer um estudo amanhã sobre o pastor segundo o coração de Deus. Mas não é para pastores só, é para todo crente, porque os princípios são os mesmos. Mas os pastores especialmente, eu queria muito que os irmãos viessem amanhã e tentassem trazer outros colegas para estar conosco amanhã. A gente vai trabalhar bastante sobre liderança amanhã. Às vezes o próximo aqui, o próximo item, unidade. O seu corpo tem unidade ou não? Físico. Todo mundo tem unidade do corpo aqui? Alguém tem algum problema de unidade aqui? Alguém deixou um membro em casa, um membro do corpo? Está todo mundo junto aí? Está todo mundo junto? Veio todo mundo junto com você? É assim que Deus gostaria que a igreja fosse. É unidade. Que coisa linda o meu corpo ensina para mim e para você. É assim que Deus quer que a igreja viva em unidade. Todos estão juntos num só propósito. Já pensou se você tivesse chegado em casa hoje, sexta-feira, depois de um dia de trabalho, cansado, e aí tomou um banho rápido e já comeu alguma coisa lá e está saindo para vir no seminário Vida Total da igreja? Está quase saindo, de repente a sua perna esquerda resolve não vir. A perna esquerda eu falei, eu não vou. Eu estou cansado demais. Hoje foi um dia duro. Se você quiser, você vai. Fala para a direita. E aí a direita fala assim, vamos, pastor de novo veio lá de Santos, vamos lá. E aí a perna esquerda fala, não. Se você quiser, você vai. Eu não vou. E a perna direita resolve vir sozinha para o seminário. Mesmo sem a esquerda. Acontece isso com o seu corpo? Acontece?
Acontece? Acontece? Acontece com alguém aqui? Por que as duas pernas vêm juntas? Quem pode me dizer? Por que as duas pernas vêm juntas? Por que as duas pernas vêm juntas? Quem pode? Eu vou sair daqui para perguntar aqui. Por que as duas pernas vêm juntas? Mas não é essa a resposta. Por que as duas pernas vêm juntas? Como? Não, mas não é essa a resposta. Por que as duas pernas vêm juntas? Quem é que vai? Por que as duas pernas? Não é essa a resposta. Quem é que vai me responder? Por que as duas pernas vêm juntas? Por que as duas pernas vêm juntas? Não é essa a resposta. Por que as duas pernas vêm juntas? Não é, então, por que elas estão em unidade? Por que elas vêm juntas? Porque agora caiu a ficha ali. É isso mesmo, irmão. Você sabe por que as duas pernas vêm juntas? Porque a perna não tem vontade própria. Você sabia? Todos nós sabemos, e a gente esquece, né? Meu irmão, a cabeça que fala se está cansada, você vai assim mesmo, tá? E fica quieto. É assim ou não é? Meu irmão, a minha cabeça manda aqui no meu corpo. E na sua igreja? É Jesus que manda. Meu irmão, todo o problema da igreja é falta de submissão a Jesus, só isso. Quando nós estamos submissos à cabeça a Jesus Cristo, nós viveremos em unidade. Falta de unidade é falta de submissão a Jesus Cristo. E amanhã nós vamos tratar disso, amanhã de manhã. Se você perder amanhã de manhã, irmão, eu estou triste por você. Porque a gente vai trabalhar amanhã nessa linguagem, nessa figura linda do corpo, tratando dessas questões aqui. Pode avançar mais um, irmão. Próximo. Envolvimento da membresia. No seu corpo, quantos membros participam de tudo que você faz? Quantos membros participam de tudo que você faz? Quantos membros participam de tudo que você faz? Todos. E na sua igreja? Quantos membros participam de tudo que a igreja faz? Quantos membros participam? Qual a porcentagem? Meu irmão, quando Jesus Cristo usou o corpo como figura, ele tinha a ideia que a igreja pudesse funcionar como corpo. Agora, o que acontece hoje na igreja? Qual é a porcentagem dos membros da igreja que realmente participam, que são ativos e que se envolvem em toda a vida da igreja? Qual é a porcentagem? Alguém tem sugestão? Os pastores aqui devem ter sugestão, como eu tenho. Qual é a porcentagem que nós temos? O que acontece nas igrejas, meus irmãos? Eu acho que, de modo geral, é que você tem um grupinho de nada fazendo tudo e um grupão enorme fazendo nada. Aliás, são os que mais dão palpite. São os que mais sabem de tudo. Aqueles que não participam de nada. Mas não é esse o plano de Deus, meu irmão. Deus quer que a igreja seja assim, uma unidade, todo mundo junto e todo mundo trabalhando. Vamos a mais uma aí, irmão. Vamos correr, agora vai ser, termina até 9h30. Vamos ver. Adoração e louvor com celebração e júbilo. Tem que vibrar com Jesus, meu irmão. Glória a Deus mesmo, Jesus. Tem crente que vibra mais com o seu time de futebol do que com Jesus, infelizmente. Jesus Cristo. Nós precisamos celebrar com júbilo, com alegria. Mais um, pode avançar. Oração. Nós falamos aqui sobre a falta de compromisso dos crentes em relação à Bíblia. Mas e a oração, meu irmão? Como nós oramos pouco, Nós não temos tempo para orar. Estamos todos correndo. Você lembra que Jesus Cristo orava o tempo todo? Dá uma olhada no Novo Testamento, as maneiras como Jesus orava. Aonde que Jesus orava? No monte, aqui, ali, com 2, com 3, todo lugar na presença de Deus. Conta para você ver quantas vezes Jesus estava orando no Novo Testamento. E você, meu irmão, quanto tempo você separa para estar com Deus em oração? Oh Deus, tem misericórdia de nós. Aí talvez você fala, mas Jesus tinha tempo, eu não tenho tempo. Jesus tinha tempo. Oh meu irmão, Jesus Cristo cumpriu o seu ministério em 3 anos e meio, fez tanta coisa.
Mas a base dele, a prioridade dele é estar com o Pai, meu irmão. Quantos minutos por dia os crentes oram em média, irmão, sabem? Estou falando de oração secreta, aquela oração que você fecha o teu quarto, entra lá, ou então o momento que você tem a sós com Deus, quando você mergulha na presença de Deus, talvez você nem fale palavra nenhuma, mas esteja na presença do Senhor. Entra no teu quarto, fala com o teu pai que te vê oculto. Nós temos a oração sem cessar, que é a oração que você ora 24 horas por dia. Não é essa oração que eu estou falando de oração, tempo na presença de Deus. Quero que você me ajude a pensar um pouquinho, em média, quantos minutos por dia um crente ora? Essa oração individual, secreta com Deus, buscando a face de Deus pessoalmente. Em média, quanto tempo você acha que o crente ora por dia? Faz uma conta aí mais ou menos, rapidinho. Vamos lá, quantos minutos em média o crente ora por dia? Em média, quantos minutos? Faz aí uma estatística aí, faça um levantamento. Quantos minutos os crentes oram por dia? Em média, quantos minutos? Pode falar. Fala aí embaixo. Quantos minutos os crentes oram por dia? Quantos minutos os crentes oram por dia? 10 minutos! Glória a Deus, 10 minutos. Quem dá mais? 20, 25. Alguém dá mais? Quem dá mais? Meu irmão, você sabe quantos minutos em média? 5, irmão. Quantos minutos em média os crentes oram por dia? Meu irmão? Em média, 2 minutos em média. Eu falei 5 aí. Isso é muito sério. É muito sério. Se você fosse pai de um filho que fala com você durante 24 horas, apenas 2 minutos, o que você faria com você? E você percebeu que as nossas orações, tantas vezes, aquela ladainha que você falou, acabou, já não tem mais nada para falar. Os crentes não têm programa de oração, não tem lista de intercessão. Meu irmão, nós precisamos programar a nossa vida na presença de Deus, meu irmão. Nós não temos tempo para orar. Quanto tempo dura 1 minuto? Quem pode me dizer? Quanto tempo dura 1 minuto? 1 minuto. Quanto tempo dura 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto. Quanto dura 1 minuto? Quanto tempo dura 1 minuto? Quanto dura 1 minuto? O senhor já está com medo de responder isso. Não é 60 segundos que eu estou perguntando. Você sabe quanto dura 1 minuto? Eu aprendi. Se você quiser descobrir também, sabe como faz para descobrir quanto dura 1 minuto? Você pega um balde de água, enche de água e bota a cabeça dentro. Alguém já fez isso? Fica debaixo da água para você ver quanto dura 1 minuto. Gente, quando faz 30 segundos que eu estou na água, parece que foi um século. 1 minuto é muito tempo. Eu caminho 126 passos por minuto. Para dizer para você, meu irmão, que o minuto é precioso. Deus te dá 1440 minutos para mim e para você por dia. Nós somos estúpidos. Usamos os 1438 e chegamos para Deus. Amanhã a gente se fala, meu. Pressa, Deus. Obrigado pelos 1438. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. Como nós carecemos de orar, de estar mais tempo na presença de Deus. Isso é avivamento, irmão. Isso é avivamento. Eu vou contar para os irmãos uma coisa. A minha mãe faleceu com 90 anos, há 5 anos atrás. A minha mãe estava grávida do seu 13º filho quando meu pai morreu. Ela tinha 36 anos de idade. Meu pai teve um infarto fulminante. E minha mãe ficou com 11 filhos, porque 2 já tinham morrido, para criar 8 homens e 3 mulheres. O que seria dessa família?
Mas nós, os filhos da minha mãe, nunca vimos a nossa mãe orar menos de 1 hora todos os dias. Quando nós acordávamos, a minha mãe já estava ajoelhada assim na caminha dela. Eu me lembro como garoto, e nós éramos peraltas. Éramos 8 homens, 8 moleques. Eram todos muito peralta, mas tinha um piorzinho lá, um tal de Odilon, que era um capetinho. Olha, e eu me lembro como se fosse hoje. A gente acordava e vontade de tomar café. A minha mãe ainda estava ajoelhada, fazia um tempão. E a gente brincava, a gente jogava travesseiro um para o outro. A minha mãe estava mergulhada na presença de Deus. Eu me lembro alguns momentos passar pela minha cabeça, olhando para minha mãe ajoelhada, e uma vontade de tomar café. E eu dizia, por que tem que falar tudo hoje? Já falou tudo ontem. Eu não entendia. Nós não entendíamos. A minha mãe estava construindo a sua casa. Nós somos 11 irmãos crentes do Senhor Jesus Cristo. Somos 6 irmãos pastores servindo ao Senhor hoje. Aleluia. As minhas 3 irmãs casadas com 3 pastores. E os 2 irmãos que não são pastores são líderes extraordinários. Aleluia. Isso porque uma mulher soube edificar a sua casa nos joelhos, meu irmão. Eu digo para os pais que um pai é ajoelhado, uma mãe é ajoelhada, fala um filho seu mais do que 1.500 sermões. Glória a Deus. Aleluia. Minha mãe faleceu um ano antes da minha falecer. Ela estava bem fraquinha. Nós reunimos num acampamento ali em Piratininga, no interior de São Paulo. Só a família próxima, só a família íntima. Nós reunimos 130 pessoas no acampamento. Todos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Não tínhamos uma pessoa afastada do Evangelho. Isso porque alguém soube do poder dos joelhos no chão. Meu irmão, como nós precisamos orar, meu irmão. Separe o tempo para estar com Deus, faça um propósito. O diabo não vai querer, não vai deixar. Eu sou pastor há 52 anos. E se eu não tiver muito cuidado e não lutar contra o diabo, eu leio a Bíblia só para fazer sermão. Pastor que lê a Bíblia só para fazer sermão não pode pregar nesse púlpito. Não pode pregar. Porque Deus tem que falar comigo, no meu coração, na minha vida, na minha intimidade, no meu tempo com Ele, tempo na presença de Deus. Avança um pouquinho, irmão. Agora eu tenho que parar porque já são 9. Vamos parar aquele relógio lá. Comunhão. O seu corpo tem comunhão, o seu corpo quer ficar em pé um pouquinho ainda? Vamos ficar 15 minutos ainda aqui. Levanta um pouquinho, só para dar uma esticada no pé. Fica um pouco, escuta um pouquinho em pé, só para levantar, para acordar, só para acordar. Olha aqui. Fica um pouquinho em pé, só para... Comunhão, o seu corpo tem comunhão ou não? Você já viu algum membro do seu corpo brigar com o outro? Já aconteceu? Já aconteceu? Quando é que um membro do seu corpo bateu no outro? Você sabe, só tem 1 hora que um membro do meu corpo bate no outro. Quando é que um membro do seu corpo bate no outro? Quando você está batendo palma. Bate palma. É isso aí, meu irmão. E na igreja, você já soube de alguém que ofendeu, que agrediu o outro? Já soube? É esse o plano de Deus para a sua igreja, meu irmão? Não, o meu corpo tem comunhão gostosa, todos os membros se gostam muito, meu irmão. Você sabe quando tem você já teve a unha encravada alguma vez? Alguém já teve uma unha encravada aqui alguma vez? Você percebe que a gente nem nota que tem unha. Mas quando fica encravada, parece que a gente só tem unha. Aquela unha enorme, né? Você percebeu o que acontece com o seu corpo quando você tem uma unha encravada?
Já percebeu que todos os outros ficam cuidando? Cuidado com o meu pezinho, cuidado com o meu pezinho. Já percebeu, meu irmão? É assim na sua igreja? É assim na sua igreja. Pode sentar, já todo mundo descansou. Agora ela está falando até as 10, né? Irmão, vida total da igreja tem tanto conteúdo, meu irmão, que eu estou fazendo um resumo do resumo para os irmãos, mas tem tanta coisa linda para a gente trabalhar ainda. Mas amanhã eu vou falar à noite um pouquinho mais sobre comunhão, amor e perdão. É esse capítulo que nós vamos trabalhar amanhã. Avança aqui, meu irmão. O próximo. Organização, nós não vamos poder entrar. Pode avançar. Avança. Não vai dar para trabalhar agora, só quero falar aqui. Equipar, nós vamos trabalhar para sair domingo para a rua, a parte prática. Pode avançar, estou pulando aqui. Cuidado do ministério pastoral, todo crente é o ministro, vai trabalhar amanhã, pode avançar, e evangelização. Agora vai avançar, meu irmão, até eu mandar, vai lá rapidinho. Aqui estão os 3 reis, aqui pode avançar, que eu vou pular tudo isso, um monte de coisa que eu precisava falar, mas não dá tempo. Pode ir mais um pouquinho, aí. Aqui eu quero terminar com essa parte final, falando sobre esse compromisso que nós abordamos hoje aqui. Grande servo de Deus, pode passar? Grande servo de Deus, D.L. Moody, ele ouviu alguém dizer essa frase aqui, ó, pode ler comigo? Nossa época está para ver. Quero escutar os irmãos. Vamos começar outra vez. Nossa época está para ver o que Deus pode fazer usando o homem cuja vida seja inteiramente comprometida com Ele. Moody ouviu alguém dizer que o mundo estava para ver o que Deus poderia fazer com um homem que se entregasse totalmente. Ele deu uma resposta. Quem sabe qual é a resposta? Pode avançar, irmão. Aqui a resposta. Você colocou, já tinha colocado? Já? Tirou o mistério. Por isso que eu vi que tinha muita gente sabendo. O que foi que Moody disse? Qual foi a resposta dele? Eu serei esse homem. Olha aqui, irmão. Quando ele ouviu, o mundo está para ver o que Deus pode fazer usando um homem que se entrega inteiramente. Ele disse, pois então, Senhor, aqui está o homem. Você sabe que Moody se entregou nas mãos de Deus de tal maneira que Deus usou Moody para chacoalhar 2 continentes inteiros com a pregação do Evangelho. O que pede você dizer, aqui estou eu, Senhor. Eu estou pronto para ser esse homem, pronto para ser essa mulher, pronto para ser esse jovem. Eu quero me colocar inteiramente para que o mundo veja o que o Senhor pode fazer com um homem, uma pessoa que se entrega inteiramente a Ti, Senhor. Oh, glória! O pastor estava pregando na igreja sobre isso, e essa é a última ilustração. Ele pregava sobre compromisso, entrega total a Deus. Ele citou o exemplo de Moody e pregou sobre entrega total. Não era para pessoas não crentes, era um domingo de manhã, mais para a igreja. Era um dia de consagração. E ele estava desafiando a sua igreja a se consagrar a Deus, colocar a vida toda na mão do Senhor. E ele fez um apelo. Quantos irmãos aqui querem agora fazer publicamente uma decisão de colocar-se inteiramente nas mãos de Deus, como Moody, e falar, Senhor, aqui está a minha vida, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja. Vem aqui à frente os irmãos que desejam. E aí começaram a vir para frente. Todo mundo veio, muita gente começou a vir para frente, veio, encheu ali à frente. Nessa igreja havia um irmãozinho que teve um problema de trombose. E essa perna aqui foi piorando até que ele teve que amputar a perna aqui na coxa. Passou algum tempo, piorou a outra. E foi piorando, ele teve que amputar a outra perna aqui na coxa. E ele ficou só metade do corpo numa cadeira de roda. Mas era um crente fiel, não perdia nenhum culto. Lá atrás tinha um lugar separado onde colocava a cadeirinha do irmão. E ele participava de todos os cultos. Na hora que o pastor fez o apelo, todo mundo começou a vir, e ele veio também rodando a sua cadeirinha aqui pelo centro.
quando chegou aqui no segundo banco, ele fez uma pergunta em voz alta para o pastor. Pode colocar só uma perguntinha. Ele fez essa pergunta para o pastor: pastor, por favor, pastor, Deus aceita um homem pela metade? Aceita ou não? Deus aceita um homem pela metade? Aceita? Deus aceita um homem pela metade? Acha que aceita? Não. Deus aceita um homem pela metade? Estou vendo a cabeça assim. Aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita? Aceita? Não aceita. Não aceita. Eu sei que está todo mundo perguntando em que sentido, pastor. Em que sentido? Ele estava perguntando, na realidade, pastor, Deus aceita um homem que só tem a metade do corpo? Qual seria a sua resposta? Sim. Todos nós responderíamos sim. Mas o pastor não respondeu sim só. Ele deu uma resposta muito profunda. Só um. Avança só um, irmão. Olha lá. Veja que o pastor respondeu. Pode ver comigo? Sim. Deus aceita o homem pela metade e se entrega por inteiro. Fale comigo. Deus aceita o homem pela metade e se entrega por inteiro. Gostou da resposta? Sim. Mas o pastor não parou aqui. O pastor deu uma segunda resposta. Pode passar. Já está lá? Deus não aceita o homem inteiro que se entrega pela verdade. Vamos falar juntos? Deus não aceita o homem inteiro que se entrega pela verdade. Isso é muito sério. Nós temos o nosso corpo todo e damos para Deus o resto do nosso tempo, resto da nossa energia, resto para orar, resto do tempo para ler a Bíblia. Resto, meu irmão, o que Deus quer fazer na sua vida é renovar a sua fé, a sua confiança, o seu compromisso com Deus. Deus trouxe você aqui nessa noite. Deus me trouxe lá de Santos. Eu estou vindo do seminário que fiz no Rio de Janeiro agora na semana passada. Um grande avivamento que aconteceu ali na igreja Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro. Essa obra que Deus vai fazer entre nós. Eu queria fazer um apelo para você voltar amanhã. Quando eu comecei a primeira vez com o pastor chegou a mencionar, pastor, queria que eu não prestasse atenção nisso aqui. Estou falando do irmão aqui. É que eu estou falando, irmão, quando nós estamos planejando esse nosso seminário, e essa carga horária muito pesada, e aí eu disse para o irmão que eu estaria aqui de qualquer maneira, porque qualquer coisa que suprimisse no seminário seria tirado do seminário, porque não dá para colocar no outro horário. Então eu vou estar aqui mesmo com os irmãos que vieram, né? De manhã, das 9 ao meio-dia, depois vai ter almoço aqui, né, pastor? Vai ter almoço, e depois vamos até às 4h30, para terminar a tempo de você ir para casa, para tomar banho, descansar e voltar às 7 horas ou 7h30? 7 horas. 7? Pode ser 7h30, porque dá mais tempo para o pessoal. Só que eu vou ter que dar a palavra logo no começo. Tem que ser das 7h15 para as 8 no máximo. Aí vai até 9h30, igual hoje à noite. Então, irmãos, eu queria muito que os irmãos voltassem amanhã. Os que voltarem nós faremos, mas seria muito bom. Eu queria fazer um apelo especial aos pastores aqui presentes. Porque eu acho que esse primeiro encontro você já teve uma ideia de quantos os membros da sua igreja serão abençoados e serão despertados. E serão treinados, porque amanhã nós vamos trabalhar também um pouco mais no treinamento, para nos preparar para sair no domingo de manhã. Então eu gostaria que você tentasse convocar lá um líder de evangelismo, ou um diácono, alguém, 2 ou 3 pessoas ou mais, e estejam conosco aqui amanhã
às 9 horas, começamos em ponto, né, pastor? 9 horas em ponto. Quem chegar 9h03 já perdeu 3 minutos do nosso encontro. Pastor querido, obrigado, meu irmão. Obrigado por sua gentileza, pelo convite, por abrir as portas aqui nesse tempo maravilhoso. E que Deus possa abençoar o seu ministério, continuar abençoando. Obrigado. Obrigado. Quem já foi abençoado hoje? Quem quer continuar na bênção amanhã? Então vamos fazer esse sacrifício de fé e de amor por Deus, por Jesus, pela obra, pela palavra, pela nossa própria edificação espiritual. Muito do que o pastor ministrou aqui, de certa forma, Deus tem colocado no nosso coração sobre vida com Deus. Mais importante do que servir a Deus é ter vida com Deus para servir a Deus com qualidade. Então, eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos estar orando, mesmo porque nós temos um caldo preparado aqui na cozinha da igreja, né? Nós não somos vascaínos, mas é na faixa, né? Então, você não vai pagar nada por isso, né? E, enfim, é uma maneira também da gente estar recebendo bem vocês que saíram, né, das suas igrejas, das suas casas e vieram para cá. A gente se sente também assim no desejo de querer agradar vocês e atender a todos que vieram aqui nessa noite, também nesse momento de confraternização. Então feche seus olhos, vamos estar orando. Em seguida, quem for participar desse momento do nosso caldo, vou abrir essa porta aqui, é só ir para os fundos da